Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 3 do livro de Provérbios. Você sabe que nesse início de estudo do livro de Provérbios, temos repetido que o livro de Provérbios é um livro tremendamente prático e nós queremos encorajá-lo a estudá-lo conosco. Nós vamos estudar o livro comentando um capítulo por programa. Portanto, como nós já dedicamos um capítulo às questões introdutórias, você pode imaginar que teremos 32 programas para estudarmos o livro de Provérbios. São 31 capítulos, mais o capítulo introdutório, então são 32 programas. E como nós estamos ainda no início, hoje nós vamos estudar o capítulo 3, eu gostaria que você se planejasse ainda a tempo para você continuar estudando conosco um capítulo de Provérbios por dia. Você poderá fazer o seguinte: você poderá ler esse capítulo antes até do programa, para que quando nós estivermos mencionando no programa, você poderá então saber um pouquinho mais. Mas de qualquer maneira eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia e acompanhar. Nós vamos estudar hoje então Provérbios 3, 1 a 35. São 35 versículos nesse capítulo do livro de Provérbios. Muito bem, você deve estar se lembrando que nós encerramos o último programa mostrando os dois grandes perigos a que o jovem está sujeito, mas aqui, na verdade, todos nós estamos sujeitos. O primeiro perigo é o homem mau. O homem mau é identificado no capítulo 2 como sendo o homem que profere perversidades. É o homem que tem a boca suja. É o homem que usa palavras e tem o seu coração voltado para a pornografia. Mas o homem mau, ele vai além disso. Esse homem mau deixa as verdades da retidão e anda pelos caminhos das trevas. O homem mau se alegra, ele tem prazer, ele se deleita em fazer o mal. É aquele homem que planeja o mal e se alegra em executá-lo. Ele folga com a perversidade. Na verdade, ele anda pelos caminhos das trevas. Agora, você deve se lembrar que o Senhor Jesus, quando se encontrou com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, ele diz exatamente isso, que o Filho do Homem ele tinha vindo para trazer luz. Mas aqueles que gostam das trevas procuram evitar a luz porque aquilo que eles fazem, eles procuram fazer nas trevas. Por quê? Para que as suas obras não sejam vistas, não sejam reveladas, não sejam manifestas. Assim é o procedimento do homem mau. Ele anda pelos caminhos das trevas e essas então são, em certo sentido, em resumo, as preferências desse homem mau. E por suas características podemos dizer que esse homem mau, ele pode ser encontrado por toda parte. Não era apenas uma descrição daqueles dias. Você que me acompanha ouvindo pela internet ou ouvindo pelo rádio, você sabe dos noticiários, você lê o jornal, você lê as revistas, você vê televisão, você está informado aí pela publicação da internet. O que é que nós temos visto de maldade no mundo de hoje? Portanto, esse homem mau pode ser encontrado por toda parte e nós temos que estar atentos para isso. O jovem justo, o homem justo, o cristão honesto, ele tem que estar advertido dessa grande verdade. E um outro detalhe é que até onde nós pensamos que só vamos encontrar pessoas decentes, pessoas honestas, pessoas corretas, muitas vezes, até dentro das nossas comunidades, ali mesmo, nós podemos encontrar o homem falando perversidade, planejando mal, enfim, um homem mau fazendo mal e se alegrando com o mal. O homem mau é corrupto e corruptor. É um laço para todos.
para os jovens e para os que têm mais experiência. Mas o autor de Provérbios, e eu creio que nesse começo do livro é Salomão, ele não fala apenas do perigo do homem mau. Ele também nos fala, e você deve se lembrar, que no final do programa, quando tratamos do capítulo 2, o autor nos adverte também para o perigo da mulher má. Então, o autor nos apresenta, nos últimos versículos do capítulo 2, essa mulher má. E ela é chamada aqui, lógico, de mulher adúltera, de mulher estrangeira. Esse era um retrato que Israel tinha. As senhoras e as moças israelitas, judias, elas procuravam andar nos caminhos do Senhor. Tinham um padrão de comportamento agradável ao Senhor. Logicamente que dentro do próprio povo de Israel, havia também algumas moças, algumas senhoras que não andavam corretamente. Mas, principalmente as gentias que não conheciam a Deus, eram chamadas, então, de mulheres más. E esse sinônimo de mulher má com mulher estrangeira se dá por essa razão. E Salomão descreve, então, ela é lisonjeira, isso é, ela tem palavras agradáveis, ela engana com palavras, ela se esquece do seu Deus. Afinal, todos os seres humanos procuram ter algum contato com a divindade. E como ela não é uma temente ao Deus Jeová, ela não dá tanta importância para a sua divindade. Ela se esquece que um dia, provavelmente, fez uma aliança com a sua divindade. Então, ela se inclina para a morte. As suas veredas dão para o reino das sombras e da morte. Ela é uma mulher infiel, ela é descrita assim. Ela é considerada estrangeira exatamente nesse sentido. Uma pessoa gentia que não tinha o padrão e não seguia a lei divina, embora estivesse muitas vezes no meio do povo de Israel, porque você sabe que nós tínhamos muitos estrangeiros, muitos gentios convivendo com o povo de Israel, ela não respeitava os princípios da lei divina. Havia em Israel uma lei que condenava a mulher adúltera à pena de morte. Porém, mesmo assim, elas existiam. E mesmo assim, haviam homens israelitas que as procuravam. Ora, quando nós falamos sobre o homem corrupto, temos que lembrar que ele também é corruptor. Aquele que se deixa corromper está tão errado quanto o que corrompe. Assim também é essa mulher adúltera. Ela é adúltera porque ela tem possibilidades de outros homens vir cometer esse pecado com ela. Temos que lembrar que existem essas duas partes. Não podemos julgar somente toda a culpa sobre ela. Ela talvez tenha se iniciado nessa vida, mas o fato é que temos homens, pessoas que procuram esse tipo de pecado. Elas existiam e representavam um grande perigo para o povo de Israel. Na verdade, nós temos que admitir, querido amigo, que o pecado é terrível, é sutil, é traiçoeiro. Quão facilmente podemos ser apanhados pelo laço do diabo, trazendo-nos prejuízo para toda a vida. Como o pecado não se demonstra feio e terrível, ele vem camuflado. E nós, então, temos que ter discernimento para percebermos as ações do homem mau e da mulher má. O autor aqui fala também das palavras elogiosas dessa mulher má, desse homem mau também. São palavras que nos envolvem muitas vezes e nós temos que estar advertidos para isso. Com que facilidade essas pessoas podem desvirtuar para sempre
um homem, uma mulher, um jovem, uma moça que querem andar corretamente diante do Senhor. Muito bem, mas isso nós vimos também no capítulo 2. Agora, no capítulo 3, que é o alvo do nosso estudo, nós vamos estudar esse capítulo dividindo em partes para entender melhor o seu conteúdo. E enquanto nós formos estudando, eu vou ler o texto bíblico também. Então, se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta e me acompanhe. O título que eu dei para este capítulo, capítulo 3, é A Busca da Sabedoria. Eu repito, é a busca da sabedoria. E a frase-chave que engloba todo esse capítulo é a seguinte: somente quando obedecemos às suas próprias recomendações, vemos o valor da busca da sabedoria. Você deve se lembrar, nos programas passados, que eu disse que nesses primeiros 9 capítulos de Provérbios, nós temos a sabedoria personificada. Muitas vezes ela é apresentada como uma mãe, como uma mulher falando para o seu filho ou para o seu discípulo. Mas muitas vezes também podemos personificar a sabedoria mostrando-a como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é sábio e ele então nos adverte. E eu repito então essa frase que sintetiza o capítulo 3. Somente quando obedecemos às suas próprias recomendações, isso é, as recomendações da sabedoria, vemos o valor da busca pela sabedoria. E nesse texto nós vamos encontrar 5 recomendações para que busquemos a sabedoria. 5 recomendações para que busquemos a sabedoria. Em primeiro lugar, a primeira recomendação, logicamente, é confiar no Senhor. Veja os versículos 1 a 6, os quais eu vou passar a ler agora. Capítulo 3, versículos 1 a 6 de Provérbios. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E sabe o que você vai obter? Acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Querido amigo, essa recomendação de confiar no Senhor tem por base essa procura e tem por base promessas importantíssimas. Se nós queremos, veja o versículo 2, aumentar os nossos dias, acrescentar anos de vida e paz na nossa jornada cristã, com certeza, não podem ficar de lado da nossa vida a benignidade e a fidelidade. Sabe o que Provérbios está dizendo? Ele usa uma figura interessante. Na época do frio, não sei, talvez seja o seu hábito, talvez não, mas você pode ver, nós temos várias pessoas que se envolvem no quê? Num cachecol, exatamente. Ou, se você quiser pensar num colar na época de calor, o autor de Provérbios está dizendo que a benignidade, a fidelidade, você deve colocar em volta do seu pescoço. E você vai achar, então, graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Mas os versículos 5 e 6 do capítulo 3 de Provérbios são os versículos mais interessantes, mais conhecidos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, isso é, não se apoie no seu próprio entendimento. Nós temos que reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Sabe por quê? Porque é uma promessa, Ele endireitará os nossos caminhos. Confiar em Deus importa em desconsiderar a nossa autossuficiência. Não significa desconsiderar o bom senso, mas significa sim que nós devemos manter a nossa confiança
somente em Deus. A segunda recomendação é honrar o Senhor. Veja os versículos 10, 7, 8, 9 e 10. Aqui nós temos uma atitude certa. E qual é a atitude certa? É interessante que nessa palavra para a sabedoria, para buscar a sabedoria, olha o que o autor de Provérbios está dizendo no versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e te encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que quer dizer isso? Querido amigo, que nessa área financeira, nós devemos ter uma atitude correta, devemos ter uma atitude certa. Essa é uma maneira de mostrar-nos que estamos buscando com seriedade a sabedoria. Há um ditado que diz que é fácil converter o coração, mas é difícil converter o bolso. E é verdade. Quando nós somos de fato convertidos ao Senhor, nós temos alegria, prazer em contribuir para que o reino de Deus se estabeleça nesse mundo. Portanto, essa é uma atitude que vai demonstrar se nós estamos procurando realmente a sabedoria ou não. Em terceiro lugar, nos versículos 11 a 20, a recomendação é buscar a felicidade. Essa é uma promessa de Deus para nós. E o fundamento é a própria ação de Deus. Eu queria que você me acompanhasse, pelo menos, na leitura dos versículos 19 e 20. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com inteligência, ele estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilam orvalho. Ora, querido amigo, se o próprio Deus Criador, usou a sabedoria para fundar, para organizar, para criar e ordenar a terra, quanto mais nós, seres caídos e pecadores, necessitamos buscar a sabedoria para alcançar a felicidade. Veja o versículo 13. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. A quarta recomendação é andarmos seguros. Veja os versículos 21 até 26 agora. A palavra de Deus é muito clara. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Então, olha que recompensa, andarás seguros no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Por quê? Porque o Senhor será a tua segurança e Ele guardará os teus pés de serem presos. Ah, querido amigo, quando nós atendemos essa recomendação, realmente, nós podemos andar sem temor e podemos dormir tranquilos. Esta é a recomendação de andar seguros diante do Senhor. E, finalmente, nos versículos 27 a 35, a quinta recomendação é evitar o mal. Se você tiver a Bíblia aberta, sublinhe no início dos versículos 27, 28, 29, 30 e 31, nós temos 5 negativas. Olha só, não te furtes a fazer o bem, não digas ao teu próximo, não maquines o mal contra o teu próximo, jamais pleiteies com alguém sem razão, não tenhas inveja do homem violento. Veja que são 5 atitudes que nós devemos rejeitar. Sabe por quê? E terminamos com isso. Porque a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Porém, a morada dos justos, Ele abençoa. Querido amigo, o meu desejo é que você procure a sabedoria do Senhor e receba as bênçãos do Senhor por procurar essa sabedoria. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.